meus amores, bom dia, sejam todos bem-vindos, de volta com o nosso segundo semestre. Todo mundo está descansado, aproveitou bastante o recesso, estamos mais adaptados, né? Voltamos agora ainda não presencialmente, mas ainda à distância, ainda online, mas mais adaptados, né? Porque a gente passou já por um período de aproximadamente 4 meses de aulas online. Então, estamos com a nossa rotina adaptada a esse novo estilo de aula, ok? Então, nós já finalizamos o nosso módulo 2, então nós vamos continuar o nosso conteúdo de matemática 2 no módulo 3, tá bom, gente? Então, todas as nossas atividades serão desenvolvidas no módulo 3. E a gente vai dar abertura hoje ao nosso capítulo 7, números decimais, números na forma decimal. E hoje a gente vai introduzir, né, uma introdução do nosso capítulo, onde a gente vai ver os números na forma decimal. A gente vai trabalhar com décimo, centésimo e milésimo. Mas antes da gente começar a falar sobre décimo, centésimo e milésimo, vamos entender um pouco o que é um número na forma decimal. Então, um número decimal, eles são números não inteiros que são expressos. A gente vai só ajeitar aqui, tá, gente? Pronto. São expressos por vírgula e que possuem casas decimais. Como assim, tia? No nosso dia a dia, gente, é frequente a gente se deparar com vários números esses expressos na forma decimal. Então, no dia a dia, a gente utiliza bastante os números decimais. Só que a gente não rotula ele como sendo números decimais, né? Porque a matemática ela é presente bastante no nosso cotidiano. Por exemplo, você tem R$10,25. Se você tem R$10, uma moeda de 25 centavos, ou 25 centavos de moeda, você pode expressar esse valor como forma de números decimais. Se você mede a sua altura, você também vai expressar a sua altura em forma de números decimais. Se você compra 2 pizzas e come a metade de uma, se você fica com uma pizza e meia, você também pode expressar a quantidade dessa pizza em forma de números decimais. Então, vamos aqui aos exemplos de números decimais. Ele é um número não inteiro. Então, o que é um número inteiro? É quando eu tenho uma certa quantidade e essa quantidade, ela é uma quantidade inteira. Por exemplo, eu tenho 5 canetas. Então, 5 canetas são inteiras. É um número inteiro e é uma quantidade inteira, ok? Eu tenho 2 maçãs. Então, 2 maçãs, elas são inteiras. Eu tenho 2 celulares. Então, 2 é uma quantidade também inteira. Então, quando é que essa quantidade deixa de ser inteira? Quando, por exemplo, eu pego as minhas 2 maçãs que eu tinha, parto ao meio e como a metade. Então, quando eu pego uma das maçãs, parto ao meio como a metade, eu fico com uma maçã e a metade da outra. Então, ela já não é mais 2 unidades inteiras. Então, eu já tenho uma maçã inteira e a metade de outra. Então, eu tenho uma maçã e meia. Então, ela deixou de ser um número inteiro, representar um número inteiro, e passou agora a representar um número decimal, ok? Então, vamos ver exemplos de números decimais que aparecem na telinha de vocês, tá bom? Deixa eu só ajeitar aqui, tá? Ó, aqui na telinha de vocês vai aparecer um quadro com alguns, né, como se fossem telas, como se estivesse sendo pintados em telas, com alguns números decimais. Ó, vou pegar esse bem aqui do canto, tá? Onde a setinha tá apontando. Eu tenho 0, aí vírgula 2. É uma representação de um número inteiro, porque ele é um número, de número decimal, perdão, gente. Ele é um número não inteiro e ele possui uma separação por vírgula, né? Então, a vírgula, ela separa a parte inteira do número da parte decimal, que é o que a gente chama, quando um número é decimal, ele possui uma parte inteira
tá? E uma parte que é separada por vírgula é a parte decimal. A gente chama de casas decimais. Então, aqui eu tenho que a minha parte inteira é o 0, 0, a parte inteira é 0, que é o que vem antes da vírgula. Toda vez nos números decimais, o que vem antes da vírgula é a parte inteira, então a minha parte inteira é 0. E o que vem depois da vírgula é a parte decimal. No caso, a minha parte decimal aí é representada pelo 2. Então, o que vem antes da vírgula é a parte inteira do número e o que vem depois da vírgula é a parte decimal do número, ok? E eu posso contar quantas casas decimais esse número tem. E o que é quantas casas decimais esse número tem? A quantidade de casas decimais que o número vai possuir vai ser a quantidade de números que possui depois da vírgula. Aqui eu só tenho um número depois da vírgula. Então, eu digo que eu tenho uma casa decimal, ok? Então, esse número possui uma casa decimal. Por que ele só possui uma casa decimal? Porque só possui um único número após a vírgula, ok? Vamos aqui para esse outro número aqui, ó. Onde a setinha tá apontando. 0,31. Então, eu tenho a parte inteira, que a parte inteira aí é o 0. E eu tenho a parte decimal, que é o que vem depois da vírgula, que é o 3 e o 1. Então, quantas casas decimais eu posso contar? As casas decimais, lembrando, elas são contadas a partir da vírgula, os números que estão depois da vírgula. No caso aqui, eu tenho 3 e eu tenho 1. Então, eu tenho duas casas decimais, né? Que é os números que estão depois da vírgula. Vamos pegar aqui outro exemplo. Aqui, gente. 109,25. Aí eu tenho uma parte inteira que não é mais 0. Ah, tia, então quer dizer que a parte inteira não vai ser sempre 0? Não. Negativo. A parte inteira pode ser qualquer valor natural, qualquer número natural, do 0 até o infinito, natural. Então, a parte inteira é 109, ok? Essa é a nossa parte inteira. E que é a nossa parte decimal? A nossa parte decimal é quem está depois da vírgula, que é o 25. Então, eu tenho dois números após a vírgula. Então, isso quer dizer que tenho duas casas decimais após a vírgula, ok? Vamos para esse outro exemplo, ó. Aqui abaixo. 2,05. Eu tenho 2, que representa a parte inteira, que é o número que vem antes da vírgula, tá bom? Que é a parte inteira. E eu tenho a parte decimal, que é o número que está depois da vírgula, que é o 0 e o 5, ok? Então, só relembrando, os números decimais são números não inteiros, e eles possuem uma parte inteira e uma parte decimal, na qual a parte inteira e a parte decimal são separados por meio de uma vírgula, ok? E a partir da divisão desse número, né, a vírgula que separa a parte inteira da parte decimal, eu posso contar quantas casas decimais esse número possui. A quantidade de casas que o número vai possuir vai ser a quantidade igual à quantidade de números que tem após a vírgula. Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho a parte inteira, que é 3, que é o que vem antes da vírgula, e eu tenho a parte decimal, que é 7, que é o que vem depois da vírgula. Então, quantas casas decimais eu tenho nesse número? Uma casa decimal, porque eu só tenho apenas um número depois da vírgula, que esse número é quem? O 7. Vamos ver esse outro aqui, ó. 13,027. Quem é a parte inteira? É o que vem antes da vírgula, que é o 13. Quem é a parte decimal? Que vem depois da vírgula, que é o 0, o 2 e o 7. Quantas casas decimais eu tenho? Eu tenho 3 números após a vírgula. Então, eu tenho 3 casas decimais.
Só relembrando, a quantidade de casas decimais vai ser igual à quantidade de números que eu tenho depois da vírgula. Se eu tenho 3 números após a vírgula, então eu tenho 3 casas decimais, ok? Como a gente já viu a definição de um número decimal, você já conhece o número decimal. Então, vamos só relembrar aqui algumas coisas no nosso dia a dia que a gente utiliza os números decimais, que foi o dinheiro que eu citei anteriormente, ó. Como é que você representa uma quantidade em dinheiro, ó? Por exemplo, R$20. Já tinha mudar aqui a cor, para ficar melhor de visualizar. Mudei aqui a cor, vamos lá. R$20 e 10 centavos. Você representa dessa forma, não é isso? Então, aqui você tem um número decimal, onde você tem uma parte inteira, que é o valor da cédula de 20, e uma parte decimal, que é a moeda de 10 centavos, ou 2 de 5 centavos. A nossa parte inteira é o que vem antes da vírgula, e a nossa parte decimal é o que vem depois da vírgula. A altura, se eu quiser representar a minha altura, 1,63. Deixa eu só ajeitar aqui, 1,63. Então, eu tenho 1,63 m. A parte inteira é o que vem antes da vírgula e a parte decimal é o que vem depois da vírgula. O peso, né? A nossa massa, no caso. Eu não sei exatamente quanto que eu tô pesando, então eu vou colocar aqui 51, só uma média. 100. 51 quilos e 100 gramas. Então, aqui eu tenho uma parte inteira e após a vírgula eu tenho a parte decimal, ok? Vamos pro próximo. Fração na forma decimal, que eu acredito que vocês já estão estudando frações, né? Então, a fração, ela é nada mais do que uma divisão, uma razão entre dois números, entre duas grandezas. E ela é composta pelo numerador e o denominador, onde o numerador fica na parte de cima e o denominador fica na parte de baixo, não é isso? Vocês já estão estudando, acredito que vocês já sabem. Então, fração na forma decimal, elas são aquelas frações na qual o denominador tem a base 10. Mas vamos só relembrar aqui, ó. Aqui nós temos 2 exemplos, tá bom? Esse e esse. Mas eu vou colocar aqui um outro exemplo para vocês, tá? 3. Tentar, tá, gente? Aqui, peraí. 3 sobre 10. Então, aqui, se vocês observarem, o denominador dessa fração, os denominadores dessa fração, quem é os denominadores? São essas partes daqui de baixo da fração, tá? Eles têm base 10, né? E quem são as bases 10? Quais são os denominadores que possuem base 10? São aqueles que o denominador é 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 1 bilhão, ok? São esses as frações na forma decimal, que eu digo que o denominador ele tem base 10. E se ter base 10 significa que eu vou ter no denominador 10, ou 100, ou 1000, ou 10.000, ou 100.000, ou 1 milhão, ok? São exemplos de fração decimal na base 10. Como eu acredito que você já esteja estudando fração, como é que eu leio essa fração primeira? Essa aqui tem o 3 no numerador e o 10 no denominador. Eu leio 3 décimos, não é isso?
3 décimos. É assim que eu leio. 3 décimos. E como é que eu leio essa segunda fração na qual o denominador tem base 10, só que está representado aí por 100? Eu leio 4 centésimos, não é isso? E como é que eu leio a terceira fração? 5 milésimos, não é isso? O 10 a gente chama de décimo, o 100 a gente chama de centésimo e o 1000 a gente chama de milésimos, que é o que a gente vai estudar hoje. O 10 representa décimo, o 100 representa centésimos e o 1000 representa milésimos. Então, toda vez que você tiver uma fração na qual a base for decimal, né, você vai ler. Essas são as nossas principais que a gente vai ver hoje, que é o centésimo, o décimo e o milésimo, ok? Que é o que a gente vai estudar hoje. Aqui, gente, nós temos a representação do décimo, do centésimo e do milésimo, tá bom? De uma forma mais, vamos dizer assim, mais apalpável, para vocês terem uma noção do que é representar o décimo, o centésimo e o milésimo. Aqui nós temos um cubo, tá bom? Ó, nós temos um cubo. Esse cubo é uma unidade inteira. O que a gente vai fazer com esse cubo? Nós vamos pegar essa unidade inteira, nós vamos dividi-lo em 10 partezinhas iguais. Pegamos o nosso cubo e dividimos em 10 partezinhas iguais. Então, quando eu divido ele em 10 partes iguais, e eu pego uma dessas unidades, como é que eu faço essa representação em forma fracionária? Né? O todo, que eu dividi em 10 partes, que representa o denominador, e uma das partezinhas que eu peguei, que representa o numerador. Então, ele fica o quê? 1 décimo. Não é isso? Quantas partes eu dividi? Partes iguais? 10, que representa o denominador da minha fração. E quantas partes eu peguei, ó? Uma única parte das 10. Então, o numerador é a quantidade de partes que eu peguei, né? E o denominador é a quantidade de partes repartidas igualmente. Então, fica 1 décimo. Então, essa é a representação do décimo. Vamos para o próximo. Eu peguei o mesmo cubo, tá bom? Que representa uma unidade. E dividi ele agora não mais em 10 partes, mas em 100 partes iguais. Então, dividi ele em 100 partes iguais e peguei uma das partes de 100. Como é que eu represento ele em forma fracionária? 1 sobre 100, não é isso? Uma das partes é o numerador, que foi a que eu peguei, e 100 é a quantidade de partes iguais que eu dividi o meu cubo, ok? Fica 1 sobre 100, que é a mesma coisa que o quê? 1 centésimos. Pegando ainda o mesmo cubo, agora eu resolvi dividir ele em 1000 partes iguais. Como é que eu vou agora representar em forma fracionária se eu pegar uma das partes de 1000? Então, vai ficar o quê? 1 sobre 1000, que é a mesma coisa que 1 milésimo, ok? 1 milésimo. E aqui, ó, eu tenho ainda dando continuidade à nossa representação, tá bom? Do décimo, centésimo e do milésimo. Os números inteiros, como eu falei para vocês, eles são os números decimais, perdão. Os números decimais, como eu falei para vocês, eles são números não inteiros. Eles possuem uma parte inteira e uma parte decimal. E a parte inteira é separada da parte decimal por meio de uma vírgula, tá bom? Então, aqui eu tenho uma representação
de um cubo, que representa a parte inteira, ou seja, uma unidade, não é isso? Aí, nós temos aqui, ó, a representação do décimo, que eu peguei esse cubo aqui, ó, dividi ele em 10 partes iguais e peguei uma das partes divididas. Eu tenho aqui a representação do centésimo, que eu dividi ele em 100 partes iguais e peguei uma das 100 partes. E eu tenho a representação do milésimo, que eu dividi esse cubo em 1000 partes iguais e peguei uma das partes do milésimo, ok? Então, se eu quisesse colocar isso aqui, representar isso aqui como um número, como é que ficaria? Eu tenho um cubo inteiro, então eu tenho um inteiro, eu tenho um décimo, eu tenho um centésimo e eu tenho um milésimo. Então, como é que ficaria colocando isso aqui em forma de números, representando? Então, ficaria um inteiro, um décimo, um centésimo e um milésimo. Ficaria dessa forma. 1,111, que é um inteiro, um décimo, um centésimo e um milésimo, ok? Se eu tivesse aqui, ó, se eu tivesse aqui dois cubozinhos iguais, então ao invés de dois aqui eu teria, de um eu teria dois inteiros, ok? Se eu tivesse três cubos iguais, ao invés de um aqui, eu teria três, ok? Então, vai depender da quantidade que eu teria aí para poder fazer a minha representação. Vamos agora para o quadro das ordens. O que é esse quadro das ordens? Que é aquele que separa a parte inteira do número da parte decimal. Deixa eu só mudar aqui. Parte inteira da parte decimal. O número decimal, ele é composto de duas partes, né? A parte inteira e a parte decimal, que é separada por vírgula. Na parte inteira, gente, se é um número inteiro natural, eu vou ter unidade, dezena e centena. Essas coisas. E esse quadro aí de ordem vocês já estudaram. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, não foi isso? Então, que uma centena, se eu tiver uma centena, ela representa quanto? 100. Se eu tiver uma dezena, representa quanto? 10. Se eu tiver uma unidade, 1, não é isso? Aí agora a gente vai ver o décimo, centésimo e o milésimo também, porque é a parte decimal dos números, ok? No caso dos números decimais. Então, vamos lá. No nosso primeiro exemplo, nós temos... Opa, deixa eu ajeitar aqui. Nós temos 5 centenas, 6 dezenas, 4 unidades. E nós temos a parte decimal, que é 4 décimos, ok? Então, temos 5 centenas, 6 dezenas, 4 unidades, e na parte decimal eu tenho 4 décimos, ok? No segundo exemplo, eu tenho uma dezena, 7 unidades, 6 décimos e 2 centésimos. E no terceiro exemplo, eu tenho 5 unidades, 8 décimos, 7 centésimos e 1 milésimo. O que a gente pode observar? Que aqui, no décimo, eu tenho sempre uma casa decimal após a vírgula. Ou seja, eu só vou ter um número após a vírgula. Sempre que eu tiver uma representação de décimo, eu só vou ter um número após a vírgula. No centésimo, eu vou ter... Quase não sai, gente. Eu vou ter 2 números após a vírgula. Sempre que eu tiver centésimo, eu só tenho 2 números após a vírgula. E no milésimo, eu vou ter 3 números após a vírgula. E aí, a gente pode fazer as leituras desses números, que é o que a gente vai ver no próximo slide.
Então, é importante a gente saber quanto que é décimo, quanto que é centésimo e quanto que é milésimo na parte decimal. Por quê? Quando é décimo, como é que eu sei? Só tem um número após a vírgula, ou seja, depois da vírgula. Quando é centésimo, eu tenho 2 números após a vírgula. Quando é milésimo, eu tenho 3 números após a vírgula. Vamos lá ver alguns exemplos? Como se lê? Eu tenho o número 123,2. Eu leio dessa forma, tia? 123,2 negativo. Você não lê dessa forma. Quem é a sua parte inteira? É o 123. Então, você vai ler o quê? 123 inteiros, ok? Não é para dizer 123, não. É 123 inteiros, que é a sua parte inteira que fica antes da vírgula. E a minha parte decimal é o que está depois da vírgula. Depois da vírgula, eu tenho apenas uma casa decimal. Se eu só tenho uma casa decimal, é porque é o décimo, ok? Então, eu leio o quê? 123 inteiros e 2 décimos, ok? Beleza? Então, vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo, eu tenho 15,79. É assim que lê? Não, não. A parte inteira é quem? 15. A parte decimal é quem? 79. Quantos números eu tenho após a vírgula? 2. É décimo, é centésimo, é milésimo? Se é 2 números, é centésimos. Então, vai ficar o quê? 15 inteiros, 79 centésimos, ok? 15 inteiros e 79 centésimos. Vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo, eu tenho 2,345. É assim que eu leio? Não, não. Eu leio o quê? 2 inteiros, que é o número que vem antes da vírgula, que é a parte inteira, e 345 milésima, que é o que vem depois da vírgula. 2 inteiros e 345 milésima. Por que que é milésima? Porque não é décimo, centésimo ou centésimos? Porque tem 3 números após a vírgula, ou seja, tem 3 casos decimais, ok? Vamos agora a 2 maneiras de decomposição de um número decimal. A gente vai mudar aqui a câmera. Ó, 2 maneiras de decomposição de um número decimal. O número é o número 2 inteiros, 435. Como é que a gente lê esse número? 2 inteiros, 435 milésimos. Não é assim? Porque eu tenho 3 números após a vírgula, então é milésimos. Primeira maneira que eu posso decompor esse número. O que é decompor um número? É pegar esse número e escrevê-lo em partes. Por exemplo, como é que eu decomponho um número inteiro 22? O número inteiro 22, né, natural, é a mesma coisa que 20 mais 2. Não é isso? É assim que eu decomponho. Porque 20 mais 2 é igual a 22. Se fosse o número... vamos botar aqui outro número. 241. Então, ficaria como? 200 mais 40 mais 1. O que é que você está fazendo aqui? Você está separando esse número em unidade, dezena e centena. Então, você vai fazer a mesma coisa com os números decimais. Só que você vai dividir ele de acordo com o que ele aparecer, a parte inteira. Se for unidade, vai ser unidade. A parte decimal, se tiver décimo, centésimo e milésimo, você vai decompor ele em décimo, centésimo e milésimo, ok? Então, vamos ver 2 maneiras que eu posso utilizar para fazer essa decomposição.
Vamos à primeira maneira. Vai ser, o 2, ele é 2 unidades, então é 2 inteiro. Então, vai ser 2 mais. O 4, ele está uma casa decimal após a vírgula. Então, ele é décimo. Então, como é que eu escrevo 4 décimo? É a mesma coisa que 0,4, tá bom? Você, no lugar desse 2 aqui, você coloca no 0. Então, fica 2 mais 0,4. Agora, a gente vai para o 3. O 3, ele está 2 casas decimais após a vírgula. Então, ele é quem? Centésimos. Como é que eu escrevo centésimos? 0,03. Então, 0,03, ok? Eu tiro o 2, que é a parte inteira, e eu tiro o 4, que é a parte dos décimos, ok? E coloco no lugar deles os zeros. E agora, a gente vai pro 5. O 5 está 3 casas decimais após a vírgula, então ele é milésimo. Como é que eu escrevo ele? 0,05. Ó, eu tiro a parte inteira, que é 2, coloco 0. Tiro o décimo, que é 4, coloco 0. Tiro o 3, que é décimo, e coloco 0, restando assim só o 5. Essa é uma das formas pra gente colocar o número de forma decomposta. Vamos para a segunda maneira. A segunda maneira seria associar este número com a multiplicação, ok? 2 inteiros vezes 1, porque 2 vezes 1 é 2, mais, aqui não é 4 décimos, então 4 vezes 0,1, que 0,1 é 1 décimo. 4 vezes 1 décimos é 4 décimos, mais 3 vezes 1 centésimos, que dá 3 centésimos, mais 5 vezes 1 milésimo, que dá 5 milésimos. Então, essa é a segunda maneira, ok? A gente finaliza a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem estar mandando mensagem para a tia no privado e eu vou ficar atenta às visualizações. Ao terminar de assistir o vídeo, curtam e comentem, tá bom?